E como todos sabem, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, foi prorrogado mais uma vez. Sua data limite agora ficou para o dia 31 de maio desse ano. O último relatório lançado pelo Serviço Florestal Brasileiro aponta que 3 regiões já chegaram a 100% das áreas cadastradas. São elas aí na tela, pessoal. Sudeste, Norte e Sul que completaram as propriedades cadastradas, segundo o levantamento de dezembro do ano passado. A região Centro-Oeste está próxima de finalizar, tem 96,5%. E por último, numa situação um pouco mais preocupante, está o Nordeste, que tem 87,2% das áreas cadastradas. A partir de 1º de junho, o CAR será obrigatório para a liberação de empréstimos e financiamentos para os produtores rurais. E eu lembro, pessoal, que o cadastramento é apenas o primeiro desafio, né? Para você legalizar completamente o seu território. Mas e depois do cadastro feito, quais serão as primeiras etapas de processo de regularização das áreas? Este é o principal tema do Giro do Boi de hoje. Nós convidamos o consultor jurídico, professor e palestrante Pedro Puccini para nos ajudar a interpretar melhor, né, esse processo. Ele também é fundador da União Brasileira da Advocacia Ambiental. Olá, doutor Pedro, muito bom dia para o senhor. Obrigado por ter atendido ao pedido do pecuarista brasileiro. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço. Saudações pantaneiras. É de Aquidauana, né, doutor? Exatamente. Por isso, saudações aí. Maravilha. Eu sou corumbaense, ele é de Aquidauana. Mostramos um gado ali que saiu ali do Pantanal de Rio Verde. Fala ao vivo da capital morena. Vira e mexe, corre o Brasil inteiro, porque ele tem dado cursos, orientações para fazendeiros de todo o Brasil sobre o CAR lá, porque é muito importante. Doutor, vamos lá. O prazo termina no dia 31 de maio, né? Depois desse período, um artigo do senhor da Scott Consultoria, ele tem um espaço na Scott Consultoria, pessoal, indica um período chamado de pós-CAR, né? Quando o cadastro ambiental rural inteiro começará a ser analisado diante do fim das inscrições, né? Já dispomos de um sistema que pode compilar esses dados e evitar possíveis multas e impedimento de acesso a linhas de crédito, por exemplo, doutor Pedro? Bom, vamos lá. Primeiro, só uma informação interessante, Mauro, que você disse sobre aquele quadro com os cadastros realizados. Não apenas as regiões estão com 100%, como apontam acima de 100% até. Então, para a gente ver como que eram defasados os nossos números. Uhum. Sobre os dados compilados, o que vai acontecer agora, nesse pós-CAR, será uma análise pelos órgãos ambientais dos estados, de tudo que foi declarado. Então, é um momento que o produtor deve ficar atento ao sistema para ver as mensagens que vão aparecer no sistema sobre eventuais pendências, porque o produtor, às vezes, contratou um técnico para fazer, declarou algumas informações sobre sua propriedade. Então, essa análise vai ser feita agora e o produtor deve acompanhar essas mensagens no sistema. Elas são feitas após o prazo final ou a partir do momento que eu finalizar o meu cadastro, essas análises através do Serviço Florestal Brasileiro, doutor Pedro? Você finaliza o cadastro e o cadastro já fica sujeito a uma análise. Então, aqueles que já se anteciparam em fazer na primeira chamada do prazo, inclusive muitas pessoas já tiveram o CAR aprovado, né, ou notificado por eventuais pendências, mas a maior análise vai começar de agora em diante. Entendi. Mas é lei, né? A partir do momento que o pessoal não fez o CAR, ele sofrerá sanções e consequências sérias e gravíssimas, como impedimento a financiamentos, linhas de crédito, a não emissão de GTA. Eu esqueci desse detalhe. Não emitir o GTA, tá tudo errado. Você não pode mandar boi gordo para a indústria, não pode trazer o gado magro para reposição. Então as consequências são seríssimas, né? Sim, tem mais, Mauro. Tem mais consequências, como, por exemplo, o impedimento de outras licenças e outorgas ambientais, né? Outorga para recurso hídrico, licença para fazer supressão de vegetação, ou desmate. Também multas ambientais por não ter feito CAR. Existe também cogita-se a extinção do ADA, do Ato Declaratório Ambiental, que hoje é feito no IBAMA, para ser utilizado o CAR para abater do ITR as áreas de interesse ambiental, a reserva e a APP. Então, pode ser que não fazer o CAR também implique
em consequências tributárias, fora também lei de crimes ambientais. Então, olha só o perigo de manter o CAR sem a inscrição, né? Entendi. E o governo, entre aspas, foi até bonzinho com os produtores, vamos dizer assim, né, obviamente, porque o CAR foi prorrogado inúmeras vezes. Se eu não me engano, essa história vem desde 2012, é isso mesmo? O CAR ele está na legislação desde 2012, mas como ficou a critério do órgão ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, dar o início do prazo do CAR, isso só foi feito no dia 5 de maio de 2014. Um ano prorrogado mais um, foi para 2015, 2016. Aí fizeram uma alteração no texto do Código Florestal, trocando de 1 para 3 anos prorrogável mais um. Então, por isso, a gente chegou até este ponto aqui. O que eu chamo a atenção, Mauro, desse pós-CAR é com relação aos direitos do produtor. O produtor, ele tem, como todo processo administrativo, ele tem direito a apresentar provas, apresentar laudos, apresentar uma defesa, todos aqueles princípios que a gente fala de contraditório, para defesa. Acho que o pior que é a motivação do ato administrativo, ou seja, o sistema não pode só emitir uma mensagem falando você está pendente e eu vou cancelar o seu CAR. Né? É necessário que seja motivado, embasado em alguma lei. Né? Fala assim, a reserva não atende ao artigo tal da lei do Código Florestal, por exemplo. Então, são direitos que o produtor tem como um processo que vai ser formado no pós-CAR agora. Entendi. Veio uma mensagem que agora no pessoal lá dos fazendeiros de Mato Grosso, doutor Pedro, dizendo que ele fez 2 CARs aqui, uma fazenda dele de São José dos Quatro Marcos, aliás, ele tem uma fazenda em São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, ele fez 2 CAR, um a nível federal e um a nível estadual. Como é que funciona isso? Na verdade, o CAR, para aqueles estados que não criaram uma plataforma própria, ele é feito no site do car.gov.br, uma plataforma nacional. E que alguns estados optaram por fazer sistemas próprios. Para ajudar eles, né? Na verdade, para ajudar ao órgão ambiental do estado, porque alguns colocaram mais campos para preencher mais informações. Então, talvez seja essa a dúvida do produtor. Então, entendi. Então, esse do Estado pode estar linkado diretamente com esse cadastro federal, né? O que vai acontecer é, após essa análise que a gente comentou do órgão ambiental estadual, todos os cadastros ambientais rurais do Brasil, eles vão migrar para a plataforma nacional, que daí será competência do Ministério do Meio Ambiente fiscalizar aqueles que estão cumprindo pendências ambientais. Por exemplo, quem se propôs a fazer a recuperação de uma reserva, de uma APP, será essa competência do Ministério do Meio Ambiente em conjunto com os órgãos ambientais. Mas tudo vai migrar para a plataforma nacional. Isso vai demorar um pouco ainda, né? Exatamente. Isso que eu ia te perguntar agora. Até o dia 31 de maio, ok. Quem não fizer o pós-CAR, o que vai acontecer, doutor? Explica pra gente. Então, nesse pós-CAR, como eu falei, as mensagens, né? A gente até havia separado aqui 2 mensagens da legislação para mostrar aqui para vocês. Há uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente que ela pode emitir 2 mensagens sobre o CAR depois de realizado. Uma delas é a mensagem de pendência, né, que é essa que está sendo exibida aí. Podem haver algumas pendências e o produtor vai ser notificado. Quando tiver irregularidades na área de reserva, na área de APP, se constatada sobreposição de área, né, que às vezes o mapa sobrepõe a área do vizinho ou de uma outra área impeditiva. Então, são telas de pendência que podem aparecer no sistema. Ou também a mensagem de cancelamento. Né? Quando o produtor notificado dessas pendências, ele não as corrige, pode haver a mensagem de cancelamento e ele perde o número de inscrição no CAR e ele fica sujeito àquelas consequências que a gente acabou de falar aqui. Então, o pós-CAR é isso. São direitos de prestar esclarecimentos, apresentar provas para evitar cancelar a inscrição do CAR. A gente vai mostrar com mais calma agora, pessoal, essas orientações, tá, das pendências, né? São 2 telas e também na sequência, quando o CAR já estiver cancelado. O que acontece nessa fase, então, depois do CAR? Eu já fiz meu CAR, passou do dia 31 de maio, o que eu tenho que fazer? Eu serei notificado? Será que existe um sistema que vá compilar completamente
esse cadastro ambiental rural, ele vai me dar uma nova tarefa ambiental para eu executar dentro da fazenda? Explica para a gente, doutor Pedro. Para aqueles que têm pendências ou passivos, que a gente chama, né? Ou seja, faltou percentual de reserva, faltou determinada metragem na APP, numa nascente, numa beira de rio e etc., vai ter que ser apresentado o projeto para a recuperação dessa área e essa será a sua tarefa. Será a sua tarefa apresentar o projeto de quanto tempo você vai fazer a recuperação. Uhum. O que ocorre, Mauro, é que algumas fazendas possuem detalhes, possuem peculiaridades, como, por exemplo, estarem em legislação anterior a esse código de 2012. Porque a legislação ambiental ela mudou ao longo do tempo, houveram vários códigos ambientais e cada época era necessário um percentual diferente de reserva, por exemplo. E em legislações anteriores, por exemplo, também era possível abrir uma área muito maior de cerrado, né, para aqueles que têm cerrado, do que hoje em dia. Então, essas propriedades eu chamo a atenção, que elas têm que provar que naquela época já foram suprimidas, para que consigam manter a área aberta, às vezes em percentual menor do que a lei hoje exige. Sim, então, esses são os cuidados. E quais são as consequências jurídicas do pós-CAR, doutor Pedro? Bom, consequências todas aquelas que nós comentamos fora aquelas que nós comentamos de falta de licenciamento, tributária, criminal. A gente já tem notado agora algumas situações de fiscalização através de cruzamento de informações, né? Seja o Ministério Público, a Polícia Militar, o IBAMA, eles estão utilizando de drone, utilizando de sistemas de geoprocessamento para cruzar informações e emitir os autos de infração, as multas, né? E nisso o produtor tem direito também de apresentar as defesas, né? Então, acompanhar essa situação. Enquanto não concluído o CAR, enquanto o órgão ambiental não falar se o CAR está ok ou está pendente, tomar cuidado com essas multas, está aparecendo bastante. Entendi. Obrigações a gente tem um monte aqui no Brasil, né? Você tem obrigação disso, você tem obrigação daquilo, você tem obrigação de pagar imposto, você tem obrigação... Agora, e direitos do produtor? O produtor tem algum direito em se fazendo o CAR, doutor Pedro? Bom, direitos do produtor, eu chamo a atenção nessa fase pós-CAR, né? A esses direitos de apresentar a defesa com a maior amplitude possível, com a maior produção de provas possível. E quando houverem multas, né, o produtor tem direito a apresentar a defesa em 20 dias de quando chega essa multa, apresentar recurso, tudo mais. E com relação ao CAR, direitos que ele tem por ter feito o CAR, eu acho que é só a regularidade da sua fazenda, né? Você falou aqui no comecinho que eu acho que o ideal é manter o máximo de regularidade possível para evitar essas situações, né? Entendi. Bom, agora a gente está com a tela perfeita. Coloca na tela, por gentileza, lá, em relação às pendências. Está aí, doutor. Agora está bem legível para o pessoal. Quando houver notificação de irregularidades relativas às áreas de reserva legal, de preservação permanente, de uso restrito, de uso alternativo do solo e de remanescentes de vegetação nativa, dentre outros, né? Tem também... enquanto não forem cumpridas as obrigações de atualização das informações decorrentes de notificações, quando constatada a sobreposição do imóvel rural com terras indígenas, unidades de conservação, terras da União e áreas consideradas impeditivas pelos órgãos competentes. Tem uma outra tela, está aí, ó. Quando constatada a sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas pelos órgãos e quando constatada a sobreposição de perímetro de um imóvel com um perímetro de outro imóvel rural, quando constatada a declaração incorreta e enquanto não forem cumpridas quaisquer diligências notificadas aos inscritos nos prazos determinados. Essas são as pendências, né? Isso, perfeito. Agora, cancelado. Vai, próxima tela. Tá aí, ó. Quando constatado que as informações declaradas são total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas. Ou seja, não adianta enganar porque o pessoal está em cima, né? É imagem de satélite, é drone, etc., né? Após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas notificações ou por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente devidamente justificada. Está bem clara, né? Essa questão da pendência e do cancelamento desse cadastro, doutor Pedro. Sim, perfeito. E nessa linha A, eu chamo a atenção do técnico que foi contratado para fazer o CAR, né? Que muitas vezes o produtor só delega
a função de preencher as informações e não sabe o que foi preenchido, né? Então, veja só. Entendi. Bom, o senhor é especialista, né, em direito ambiental e especializou muito nessa questão do cadastro ambiental rural e, obviamente, está apto a levar quaisquer esclarecimentos para quem porventura precisar de informações e orientações jurídicas sobre o assunto. Tem um e-mail do Dr. Pedro, coloca por gentileza na tela, pessoal. Ele nos atende direto de Campo Grande lá. É o pedro@pmadvocacia.com, tá aí, ó. Precisar, o senhor e todo o corpo jurídico do escritório de vocês estão prontos para poder orientar a todos os fazendeiros de Mato Grosso do Sul e do Brasil também, né, doutor Pedro? Perfeito, Mauro. Eu fico agradecido pela oportunidade da gente tratar desse tema de forma antecipada. É muito importante, né, porque a gente até agora não começou a falar ainda desse podcast, né? Então, até agradeço vocês pelo convite, parabenizo aí pela escolha da nossa pauta aqui e fico à disposição. Maravilha, então. Só para encerrar aqui, Josemar Paripiranga, Bahia. Prazo do cadastro, 31 de maio, tá bom, Josemar? A partir de 31 de maio aí vai ser complicado. Eu tenho certeza que o governo não deve prorrogar mais uma vez não, né, doutor Pedro? Não há expectativa, né, de que seja prorrogado por conta do histórico que você já comentou com a gente, né? Exatamente, né? Praticamente 4 estados, né? Tá faltando um pouquinho do Centro-Oeste e um pouco mais preocupante é essa sua área da Bahia, mas eu tenho certeza que o governo ele não vai prorrogar mais não, viu? E aí sim, aí existe um pós-CAR, existe uma outra fase para você regularizar completamente, ambientalmente falando, a sua propriedade. O doutor Pedro, com certeza, e tantos outros advogados estão à disposição dos produtores rurais de todo o Brasil. Doutor Pedro, obrigado mais uma vez. Chegando no próximo ao CAR, a gente aciona o senhor novamente para a gente trazer atualizados os números reais dos cadastros já feitos no Brasil e alguma outra orientação sobressalente para os fazendeiros, para os donos de terra em todo o país. Tá bom, doutor Pedro? Muito obrigado, viu? Valeu, Mauro. Saudações pantaneiras. Um abraço, até a próxima, amigo.